Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais. Dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno numa empresa. Opa! Pessoal, estamos de volta hoje para gravar o 9º episódio do nosso podcast, O Caderno que Virou Empresa. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O episódio de hoje é o episódio mais saboroso de todos os episódios já gravados até hoje. Porque quando vocês virem aqui quem é o meu convidado, vocês vão dizer, Michael, será que não dá para morder a tela? Então, pessoal, sem mais delongas, quero trazer aqui o convidado que eu trouxe hoje aqui para apresentar para vocês. Meu amigo, um cara que eu tenho profunda admiração por ele, uma pessoa incrível, que vai ser uma honra muito grande apresentar a história dele aqui hoje, que é meu amigo André, da Oficina de Bolos. Meu amigo André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Michael. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, de participar desse projeto teu que é bem interessante, né? Que mostra aí um pouco do antes, né? Na verdade, das dificuldades que ninguém sabe da realidade do pequeno empresário, né? Do grande, do pequeno como eu. E todas as situações que a gente passa, né? E eu espero contribuir aqui de alguma forma com uma história que seja bem interessante aí para que as pessoas aproveitem e se inspirem aí também na sua vida também, né? Sem sombra de dúvidas. E o André, ele já chegou encarnando corretamente o propósito do nosso podcast, né? O propósito do Caderno que Virou Empresa é mostrar as histórias de empresários, né? Lá no começo do negócio, aonde eles passaram por perrengues, tiveram que abrir mão de muita coisa, tiveram que tomar muita decisão difícil, né? Tiveram que ter muita determinação, passou por muito perrengue para fazer com que os negócios pudessem se tornar sustentáveis e estar até hoje no mercado trilhando um caminho de sucesso. Então, esse de fato é o propósito. É a gente trazer aqui essas histórias para que muitas pessoas que nesse momento, de repente, estejam passando por perrengues parecidos, possam ser ajudadas a tomar decisões. E aí, André, eu já começo fazendo aqui a primeira pergunta. Quando foi que o trabalho entrou na vida do André? Eu acho que na minha casa a gente já tem uma coisa que é muito clara desde muito cedo, assim, a responsabilidade ela sempre foi algo que nós fomos trabalhando, né? Então não existia uma cobrança, mas implicitamente existia aquela liberdade onde eu tinha responsabilidade sobre tudo que eu faria ali na minha vida ali, desde de criança. Então eu sempre tive muita liberdade para fazer tudo, né? Mas eu tinha, obviamente, as limitações ali, né? Então eu acho que eu comecei, Maicon, a experimentar um pouco do trabalho vendo os meus pais também, que sempre trabalharam com comércio. Então o comércio sempre esteve ali na minha vida, né? Meus pais trabalhavam no ramo de gesso, né? E depois também trabalharam com o mercado também, depois retornaram para o ramo de gesso, né? E eu sempre andava por ali pelas empresas, eu estava sempre no ambiente da empresa, né? Às vezes atrapalhando, quando mais jovem, né? Mas quando mais velho eu já comecei a, de alguma forma, a ajudar. Eu me interessava, eu gostava do comércio, né? Então, já chegava na época que se trabalhava com comércio e derivados de gesso, né? Eu já, naquela época, eu ia para a empresa e ali eu pedia para alguém colocar o material próximo da balança. Eu mesmo, acho que tinha uns 12 anos por aí nessa cidade,
Eu mesmo pesava os quilos ali, 1, 2, 3, organizava lá na venda. Eu fazia a venda, né, para as pessoas que vinham, anotava, tirava cupom fiscal, né, no final ainda prestava a conta das minhas vendas ainda no final do dia. Isso não era nada absolutamente forçado, era uma coisa que eu achava, eu me divertia, na verdade, com o trabalho, né. E meus pais deixavam aquilo acontecer porque não era algo obrigatório. Eu ia lá porque me sentia bem mesmo Você lembra a no idade? ambiente. 12 anos, 13 anos, mais ou menos essa faixa, até os 15, mais ou menos, né? Que a escola era mais suave, então eu tinha um pouco mais de tempo para ficar circulando ali no trabalho dos meus pais, né? Então acho que ali eu já fui pegando gosto pelo comércio. Eu gostava daquele ambiente, né? Me sentia bem ali fazendo aquele trabalho. Um trabalho simples, mas ali começou, acho que a semente do comércio ali, né? Começou a entrar na veia ali, algo que seria até os dias atuais, né? Seria mais ou menos isso, né? Pô, que maravilha. Então, a gente tem ali o André na faixa dos 12 anos de idade, já começando a ter as suas primeiras experiências aí com o trabalho, né? Inspirado pelos próprios pais. E aí, nós queremos saber o próximo passo, né? A partir daí, qual foi então a próxima experiência profissional que surgiu na vida do André? Bom, como eu te falei, a gente tinha responsabilidades que estavam muito implícitas ali, né? Então, dos 15 até os 18 anos, né, eu tinha escola, eu tinha uma obrigação, né? Minha obrigação era tirar boas notas, passar de ano, né? Isso eu conseguia fazer tranquilamente, né? Mas, mais ou menos por volta de uns 17 anos, 18, já começaram alguns comentários assim, né? Papai, né? Falando, meu filho, você precisa começar a pensar no seu futuro, né? E eu tenho uma empresa, eu preciso que alguém me substitua nessa empresa. E eu acho que você precisa começar a pensar, afinal de contas, o que é que você quer fazer na sua vida. Se você vai me ajudar ou vai seguir um outro caminho, né? Então, próximo ali já do fim do terceiro ano, essa cobrança aumentou um pouco mais. Então, a responsabilidade já foi. Na minha casa sempre foi assim, né? Não, nós não tínhamos. Existia um cuidado, nunca faltou absolutamente nada, mas eu sabia que em um momento muito próximo ali, eu ia ter que, se eu quisesse estudar, teria que trabalhar para custear esses estudos aí. Se eu não passasse numa universidade pública, né? Então eu já comecei a me preparar para essas situações. E com 18 anos, né? Em vias de fazer vestibular, e já com esse pensamento, né, de responsabilidade, de alguma forma ajudar em casa, nas despesas, trabalhando na empresa, eu tinha a ideia de que ou eu passaria no vestibular, eu queria fazer medicina, né? Mas eu sempre tive uma outra opção, eu nunca tive somente uma. Eu sabia que ou eu tinha que, ou eu seria, ou eu passaria para o vestibular de medicina, ou eu seria administrador, né? Eu tinha essas duas certezas na minha vida, né? Eu dependeria exatamente do apoio que eu tinha da minha família para isso. O fato, Maicon, é que durante o vestibular eu já percebi que eu não passaria para medicina. Então, eu disse, bom, agora vem a segunda opção, que seria trabalhar. Não tinha mais como esperar ou ficar aguardando que meus pais custeassem as minhas despesas. Então, no dia seguinte do resultado do vestibular, que eu não passei, eu mesmo me apresentei lá no trabalho com meu pai. Ele disse, olha, vim trabalhar, não passei, né? Tenho uma responsabilidade, então agora eu vim trabalhar e contribuir de alguma forma. E assim eu fiquei trabalhando com ele, ainda no ramo do gesso, né? E lá a gente trabalhava tanto com venda, né, dos produtos, como também prestava serviços também, de decoração, montagem de forro, reparo, todos esses serviços relacionados
a gesso, mas era uma atividade que eu não me identificava, né? Eu ia, mas eu não gostava muito daquilo ali. Tinha muito a ver com, com arquitetura, né? Engenharia, tinha que ler projetos, era algo que realmente não me agradava. Então, eh, eu fui ali levando ali, lógico, fazendo tentando contribuir da melhor forma possível, mas não era algo que me identificava. Então, eu ficava pensando em como sair daquele ciclo ali e fazer exatamente aquilo que eu gostava. Mas durante esse período eu ficava estudando, né? Durante a noite, trabalhava durante o dia, à noite eu estudava. E um ano depois eu passei no vestibular de administração de empresas da Universidade Estadual, no período noturno, porque eu tinha que Deixar o trabalhar, dia livre, né, né? Eu para tinha o dia trabalhar. para trabalhar e à noite eu estudava. Você se recorda o ano que você passou? Sim, 96. 96, né? Isso, exatamente. No segundo semestre de 96, na administração de empresas da UEMA, né? Então não tinha custo de faculdade e conseguia trabalhar. Então estava ótimo para mim naquele momento, né? E também estava fazendo era a segunda opção, mas de uma coisa que eu adorava também, que sempre foi a administração, né? E o ambiente empresarial, né? É, então, Michael, eu fiquei seguindo dessa forma. E o que nós tínhamos dificuldade, a empresa tinha dificuldades financeiras e não tinha tanto dinheiro assim. Então, meu salário, às vezes, tinha um salário, às vezes não tinha, né? Então, eu tinha despesas pessoais, eu tinha minha namorada, que hoje é minha esposa. Eu queria sair, queria ir no cinema, alguma coisa, e nem sempre o dinheiro aparecia, Não né? dava para contar, né? É, não dava para contar muito, né? Um dia eu cheguei e falei para meu pai assim, pai, é o seguinte, eu quero ter uma conversa aqui com o senhor. Primeira vez que eu pedi um aumento de salário, né? Ou melhor, fui pedir um salário, né? Ele disse, vamos definir aqui um valor aqui para gente, para que eu possa custear minhas despesas aqui por semana. Aí ele, tudo bem, o que que você sugere? Não, eu quero tanto por semana. Ele disse, tudo bem, posso arcar assim com esse valor. E na primeira semana o dinheiro veio cheio, né? Na segunda também, terceira, quarta já não veio mais, né? Então a gente disse, opa, aquele negócio tá complicado, né? Acho que eu vou ter que dar um grito de independência aqui e partir para outras coisas. Então, Michael, eu falando com amigos, na época tinha opções de estágios, né? Que pagavam um valor que eram bem interessantes, né? E uma amiga, sabendo que eu estava procurando, ela me indicou uma vaga no Banco do Brasil. Eu fui estagiário do Banco do Brasil. Fui lá, fiz Você a lembra o ano? entrevista Começou por volta de 99. 99. Isso. Então, em 99 eu entrei como estagiário do Banco do Brasil. Não teve problema quando foi falar, pai, ó, eu vou Não, estagiar em outro não, lugar. pois Teve... é, não tive, assim, obviamente, ele contava com minha força de trabalho, mas ele entendeu, né, que naquela hora seria o melhor para mim, né, e foi muito tranquilo, né. Cheguei para ele e disse, olha, consegui um estágio, dessa forma eu vou poder continuar ajudando em casa também, né, de alguma forma, e vou fazer alguma coisa que esteja mais de acordo com aquilo que eu gosto, né, mais voltado para a administração. E assim foi, eu passei 2 anos no Banco do Brasil, né, como estagiário. Coletinho Feliz. amarelo? Eu trabalhava interno, né, Ah, eu trabalhava no suporte, que a gente chamava, né, eu trabalhava no setor de títulos e cartórios, né. Eu recebia todos os títulos e enviava para os cartórios, acompanhava todo esse procedimento. Eu tinha um status mais ou menos de um estagiário, de um funcionário, né. Porque quando eu cheguei na função tinha 2 pessoas, um estagiário e um funcionário. E eu praticamente fiz o serviço dos 2, né. E trabalhava, só que eu trabalhava mais do que o período, eu tinha que ficar 5 horas, eu ficava 6 horas, ficava 7 horas, só que eu tinha aquela responsabilidade de cumprir com aquele trabalho determinado ali diariamente, né. E eu gostava do ambiente, né, me sentia bem ali, mesmo trabalhando, às vezes com algumas críticas de alguns colegas, né, que falavam: "Ah, por que que você trabalha
mais do que as 5 horas, né? Eu disse, não, eu gosto do que eu faço, né? Eu gosto de trabalhar e gosto de fazer bem feito também. E eu tinha o respeito das pessoas, do gerente, dos colegas de lá também, que me tratavam como se fosse um funcionário, Efetivo, né? e não um estagiário, né? E durante 2 anos foi de extrema importância, né? Porque ali eu já comecei a me preparar também para o futuro também, né? Eu sabia que ia acabar um dia aquele estágio e eu tinha que me preparar para ter uma outra atividade, né? Já que o estágio ia terminar exatamente com o curso de administração. E eu tinha que ter uma outra atividade que eu conseguisse imediatamente me manter assim que eu saísse do estágio, né? Então eu já comecei a vislumbrar a questão da oficina de bolos naquela época já, né? Então ali, vamos dizer, 2001, 2001, por ali, né? Você já começou a vislumbrar, sim, colocar um negócio, né? exato. E já imaginava que seria nesse ramo? Não tinha ideia ainda, Michael. Na verdade, o que eu observava ali no dia a dia é que a faculdade, a Santa Terezinha ali, ela tinha um movimento muito grande de alunos, né? Ela tinha uma pujança, né, de pessoas, né, que no momento ali dos intervalos saíam para buscar algum tipo de alimento ali na região, ali na rua, né? Internamente não conseguia dar conta da quantidade de pessoas que queriam lanchar, né? E eram horários de pico, né? Você vê que a rua enchia de pessoas ali buscando alguma coisa, né? Então ali eu já comecei a observar, opa, aqui tem uma oportunidade aqui de demanda muito grande de pessoas que precisam de um lanche de qualidade. Eu tenho a minha família que sempre que tem um histórico de gostar de cozinha, de estar muito na cozinha, né? Minha família sempre esteve na cozinha, minha mãe sempre cozinhou muito bem, minhas irmãs também têm esse dom. E eu sabia que eu tinha receitas, porque eram reuniões de família, reuniões de amigos, a gente tinha, eram coisas que eram muito elogiadas, eu sabia que aquilo de repente poderia ser exatamente a oportunidade, né? Então eu tinha pessoas ali fora precisando consumir alguma coisa, um alimento de qualidade, e eu tinha dentro da minha casa receitas que poderiam ter sucesso durante essa empreitada, né, esse pensamento meu de iniciar um negócio, né? Então eu fui olhando, fui conversando com pessoas, colegas, pessoas que eu conhecia, que eram estudantes também do SESC, e todos eles falavam a mesma coisa. Olha, falta alguém que faça algo de qualidade, que atenda a essa nossa necessidade aqui, que ainda não estão conseguindo. Então ali, Michael, já começou aquela célula, né? E aquele bichinho ali na cabeça ali já pensando naquele público ali, Um né? mosquitinho do empreendedorismo já sobrevoando a tua cabeça ali, né? Exatamente, né? Então, o que eu recebia do meu salário ali, né? Da minha bolsa, né? Parte dele eu já fui reservando, né? Então eu gastava, tinha ali minhas despesas pessoais, eu tinha que sair com minha namorada, eu tinha que ir no cinema, né? Parte do que eu recebia em tickets eu dava para minha mãe, né? A gente partilhava essa questão também, de custear algumas despesas da casa também, né? E alguma parte desse valor ele ficava reservado. A poupança sempre fez parte da minha vida, desde de criança, né? Desde criança eu já deixava até de receber algum dinheirinho ali para fazer um lanche e já guardava numa poupança ali. Então, desde criança Teve eu essa fui, questão de eu fui poupar, né? educado dessa forma, né? Então eu fui guardando esse dinheiro, fui observando essa oportunidade. Nós tínhamos lá na casa que eu morava uma garagem que não estava servindo para nada.
Então, antes mesmo de terminar o estágio, eu já falei com meu pai: pai, tenho a intenção de montar um negócio, o senhor me cede esse espaço aqui? Ele: não, tranquilo, meu filho, tranquilo, cedo, sem problema nenhum. Se você quiser começar alguma coisa aqui, o espaço é seu, né? Era um espaço, era uma garagem, Michael, não tinha absolutamente nada, né? Não tinha acabamento, não tinha absolutamente nada. Eu teria que começar do zero, com recursos bem limitados, né? Mas eu tinha a vontade e a coragem de fazer, né? Então, quando terminou o estágio, né, eu não tinha todo o capital, né, para iniciar o negócio, mas eu tinha alguma coisa que eu já tinha, que estava guardado, e eu tinha como fazer a reforma do meu ambiente. Mas eu não podia pagar para ninguém fazer, né? Então eu tive que fazer. Você mesmo comprou os materiais e Comprei os botou a mão na materiais. massa, literalmente, né? Montei, coloquei mesmo literalmente a mão na Para massa, né? transformar aquela garagem em um Sim. ambiente minimamente receptível, né? Exatamente. Então, eu tinha algumas dúvidas. Meu pai sempre foi uma pessoa muito proativa, então ele fazia tudo. Se meu pai tivesse que construir, ele construía. Tivesse que pintar, pintava. Tivesse que colocar um piso, ele colocava. Então, como eu sabia dessa capacidade dele, então eu disse: olha, eu preciso melhorar isso daqui. Eu tenho um pequeno capital, vou comprar umas coisas, o senhor me ajuda, me orienta a fazer o que eu tenho em mente? Aí ele: tranquilo, vamos fazer junto. E aí eu comecei a comprar os materiais, comecei eu mesmo a fazer. Então eu tive que tirar um piso de emborrachado que tinha todo, passei 2 semanas tirando esse piso, né? Logo em seguida, com a ajuda dele, a gente colocou um piso novo, colocou revestimento, fez parede, fizemos balcão, pintura, absolutamente tudo. Passei algumas semanas também pintando o portão, lixando. Acho que os amigos passavam, olhavam, né? Cara, acho que o André tá meio louco ali, né? O que ele tá fazendo ali, né? Pintando o portão, colocando piso. E eu fiquei nesse projeto, né, Mike? E o dinheiro acabou, chegou uma hora que ele acabou e eu não consegui finalizar. O, eu não consegui acabar, né? Deixar a ponto de abrir a loja. E coincidentemente, parece coisa, né, mandada por Deus, assim, né? O gerente, meu gerente do Banco do Brasil, ligou para mim e disse: André, eu tenho uma vaga temporária aqui de um trabalho, daquelas pessoas, daqueles que ficam, para a gente chamar de amarelinhos, né? Que ficavam ali na frente com um colete, do jeito que tu me perguntou. Então eu tenho uma vaga aqui que vai te pagar um salário melhor. Era praticamente o dobro da minha bolsa, né? Durante um período de 3 meses. Eu disse: você quer? Quero, mas agora. Vou agora para fazer a Agora. entrevista. Cheguei lá, Michael, tinham mais umas. Eu pensei que eu já seria efetivado, né? Mas não, ia passar por uma entrevista. E tinham mais umas 4 pessoas ainda, né? Para concorrer àquela vaga, né? E como eu conhecia todo mundo do banco, e eu esperando os outros serem entrevistados, eu fui lá no suporte onde eu trabalhava, conversei com algumas pessoas, perguntaram o que eu estava fazendo. Eu disse: não, eu vim aqui atrás de uma vaga aqui de amarelinho. Isso é mesmo, André? É, mas olha, tá difícil, tem umas 3 pessoas lá, não sei se eu vou conseguir passar, né? Então um desses: não, tia, calma, vou lá contigo lá, vamos lá, vamos lá. E ele foi até lá e me apresentou, né? Pro gerente: não, olha, esse aqui é o André, já foi estagiário aqui nosso, passou 2 anos, fez um trabalho muito bom, eu acho que você vai gostar dele, né? Do trabalho dele, pode ser uma boa aquisição para o banco. Coincidentemente, passou uma outra pessoa que me conhecia, né? Ficou feliz ali, falou a mesma coisa. Eu Vai disse: opa, pontuando, vai pontuando. peraí, eu acho que vai dar certo. Você lembra a agência? Qual que era a agência? Lembro, a agência Deodoro, lá no centro. Ah, aquela mesmo, aquela movimentadíssima ali, né? Isso. Na época, era a maior agência do Maranhão, né? Era a Deodoro.
Então, Maicon, acho que diante dessas duas indicações aí, o gerente olhou para mim e disse, cara, eu não tenho o que fazer, vou ter que te contratar, né? Aí eu fiquei mais 3 meses no banco, né? Com um valor que era bem maior do que eu recebia, né? Um salário com todas as gratificações, né? Parciais de 13º, férias. Então isso deixava o valor bem alto. Deu para se dividir entre essa função no Banco do Brasil e pedreiro lá do seu, Não, da sua garagem? deu sim, deu porque eu chegava cedo e também saía cedo também. Então eu fazia algumas outras, ia fazendo coisas menores, né? E esse valor que entrou durante esses 3 meses, eles praticamente fecharam toda a estrutura, né, que eu precisava para abrir. Eu consegui comprar equipamentos, consegui finalizar todo o acabamento, né, comprar a matéria-prima para iniciar um negócio. E, e foi graças a esses 3 meses aí que eu consegui finalizar a loja e iniciar. Então, vamos lá, vamos tentar trazer de volta aqui a linha do tempo, né? Então, ali em meados de 2001, você termina ali a faculdade, né? Sim. Junto com o estágio. Isso. Aí começa a embrionar o projeto, né? Sim. E aí, o ano que você fez esses 3 meses e concluiu a reforma da garagem, qual foi o ano? Em 2002. 2002. Antes ou depois do 2002. Penta? Ah, não recordo agora. O Penta foi em junho, né? Julho. É, acho que foi bem próximo ali pela metade ali. Ainda demorei um pouco ainda, Michael, até conseguir finalizar. Eu praticamente saí do estágio já no final de 2001, né? Então eu fiquei 2002 trabalhando nesse projeto, né? E aí, então, 2002, meio do ano ali, conclui a reforma lá da garagem. Ela estava pronta estruturalmente para iniciar o negócio. Mas o que todo mundo quer saber é quando é que começaram a surgir aí as gostosuras aí, essas coisas maravilhosas. Pois é, exatamente, né? Teve um delay aí desse período aí, né? Mas foi no 1º de abril de 2003, né? 1º de abril. Dia da mentira, né? Foi um dia que eu já com a equipe montada, já testando algumas coisas lá. É que você teve que contratar pessoas, né? Tive Pra que te ajudar. contratar pessoas, né? Você se recorda com quantas pessoas você iniciou a equipe? Nós iniciamos assim, minha mãe trabalhava ainda com a minha irmã, ainda na empresa que eu saí, do gesso. E eu convencia a sair e vir trabalhar comigo, né? Contratou a sua mãe. Contratei minha mãe, né? Na verdade era uma parceria, né? Uma parceria, uma linda parceria. E então ela veio para trabalhar comigo, né? Ela era a dona das receitas, né? Ela é que tinha, você não tem um caderno dos negócios, Sim. ela tinha o caderno das receitas, né? O caderninho de receitas era dela. Caderno de receitas Co- era co- dela. Como ela se chamava, André? Helena. Helena. Então a dona Helena que tinha lá as fórmulas mágicas, né? Exatamente, isso. Então foi através dela do que nós desenvolvemos aquilo que seria comercial, né? E tínhamos produtos que eram feitos em casa, né? De almoço de família, de aniversários, mas a gente precisava tornar aquilo comercial. Então foi com ela que a gente conseguiu chegar num determinado mix de produtos ali. Já tendo como carro-chefe as tortas e os salgados? Não, as tortas não. As tortas a gente demorou um pouquinho, né? Nós começamos com salgados, né? E no início, quem me ajudou foi a minha irmã Rose, que já trabalhava com bolos decorados muito bem, né? Já era uma referência aqui em São Luís. Então, de início, ela começou a me fornecer as tortas. E eu tinha os salgados. Mas naquela época também nós tínhamos outros tipos de produto que nós não temos mais hoje, que os mais antigos vão lembrar com saudade, né? Inclusive, quando eu encontro com esse pessoal do SESC, né, que eu agradeço demais,
eu costumo dizer que eles são, são os responsáveis pela oficina de bolos, não tem, né? Além, obviamente, dos nossos amigos anilenses ali, né? Nosso bairro fantástico ali, de pessoas maravilhosas que abraçaram também a empresa, né? Mas no começo, Michael, a gente trabalhou até com sanduíches e tínhamos massas frescas, meio frescas, né? A família tem uma origem italiana, tanto meu pai como minha mãe. Nós fazíamos essas massas em casa, a lasanha, rondelli, canelone, espaguete, massas frescas feitas mesmo no dia, né? Então, no início, na verdade, a gente trabalhava com foco nos salgados e nessas massas também que nós fornecíamos também lá no nosso atendimento, além de também de sanduíches, de hambúrguer também, né? Então, esse cardápio ele foi se alterando com o tempo, né? Nós ficamos ainda 2, 3 anos trabalhando com as massas, talvez um pouco mais, e depois, naturalmente, a loja foi se encaminhando para um mix de produtos diferentes, né? Aí você perguntou sobre as tortas, né? Isso. Antes disso, Isso, eu queria fazer uma outra pergunta. Foi 1º de abril de 2003, 2003. né? E Isso. aí o que acontece? Como foi para você o sentimento quando você começou a ver ali aquele público que você imaginou que gostaria de atender? Quando foi que você percebeu assim, cara, deu certo, estão abraçando? Ah, foi rápido, sim. Porque, como eu te falei, a necessidade era tão grande, né? E que a resposta veio muito rápido, né? E de fato a gente tinha um produto que era muito bom, né? Era um produto que a gente sempre trabalhou com o que tem de melhor, né, Michael? Essa é uma filosofia que nós temos, que nós não deixamos de trabalhar até hoje. Hoje, quando eu encontro clientes de 20 anos atrás, eles falam a mesma coisa. André, o que eu acho interessante da oficina de bolos é exatamente que você não perdeu a qualidade, né? Você continua exatamente, né? Eu tenho clientes de 20 anos. Eu tenho clientes que as esposas engravidaram, os filhos nasceram, hoje eu vejo os filhos consumindo na loja, né? Isso é interessante, né? Para mim, isso é a garantia de que, de alguma forma, nós tivemos sucesso, né? E você manter gerações, né, consumindo na loja, sendo clientes fiéis, não é muito fácil, né? 20 anos depois, né? É bem difícil, né? Isso para a gente é extremamente gratificante. Mas os alunos do SESC, os moradores do Anil, eles abraçaram muito rapidamente a loja, né? Nós tínhamos um público grande e a casa sempre cheia. Era um espaço muito pequeno. Nós tínhamos 5 mesas, para ter uma noção, muito pequeno, né? Nós começamos eu, minha mãe, nós tínhamos uma colaboradora, a Josi, que eu digo que é como se fosse uma irmã, né? Porque ela foi preponderante assim para gente, porque a forma dela de atendimento fantástica, né? Ela tinha uma memória fabulosa, né? Eu costumo agradecer ela todas as vezes que eu converso. É minha amiga de ligar, de conversar, não trabalha mais hoje comigo. Mas ela tinha uma memória de elefante, ela conseguia gravar nomes de pessoas, as pessoas, sabia quais eram as suas preferências, e isso encantava as pessoas, né? Então, isso elevou demais a qualidade do nosso atendimento, né? E, além dela, minha mãe, obviamente, que construiu todo esse mix de produtos, né, vencedores, né? As tortas, que inicialmente, como eu falei, foram inicialmente atendidas pela minha irmã, né? Pela Rose Rivabene, que sempre trabalhou muito bem com bolos. E depois começou a ficar um pouco inviável pela distância, e nós começamos ali a já desenvolver um produto novo. Um produto que seria exatamente o que nós temos hoje. Tudo isso graças à dona Helena Rivabene, minha mãe, né, que ela foi buscando aos poucos, ela foi aprimorando, foi fazendo cursos,
foi criando uma identidade ali de um produto, né? Que é exatamente o que nós temos hoje. Então, a torta que é produzida hoje é exatamente a torta que foi produzida há 20 anos atrás. Não muda absolutamente nada, né? É exatamente a mesma receita. A fórmula de sucesso, né? Sim, acho que sim. E aí, a gente chega no quê? Você tá ali, o ano é 2003, é o primeiro ano ali de existência da oficina de bolos, né? E aí chegou ali um momento em que você certamente disse assim, olha, eu vou precisar aumentar meu espaço. A gente vai precisar, porque a gente tem uma demanda latente, né? Como você falou, tinha aqui 5 mesas e tal. E eu tenho certeza que você já começou, né, a pensar nisso, né? Então, que momento foi que você percebeu, assim, que ano, mais ou menos em que época você falou assim, ó, eu vou precisar melhorar meu espaço. E engraçado, né, que eu saí do gesso e voltei para o gesso. Porque o que que acontece, né? Por que que eu estou falando isso? Porque nós tínhamos um outro imóvel ali próximo ali, que é onde hoje é a loja do Anil, que era onde funcionava exatamente o negócio dos meus pais, né? E que em um determinado momento fechou. Não era mais interessante e fechou e ficou um imóvel ali ocioso, parado, um galpão muito grande ali que dava para construir uma estrutura bem, bem grande. Então, Mike, novamente eu fui conversar com meu pai. Olha, precisamos crescer, né? Acho que está na hora de expandir. Tem um imóvel ali, e aí, vai, me cede esse imóvel aí, eu posso novamente fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro? Ele, tranquilamente, meu filho, você pode ficar à vontade, o imóvel é seu, você pode fazer. E ali, Maicon, mais ou menos em 2003 nós abrimos, né? Em 2008 por aí, eu comecei a reformar aquele imóvel. 5 anos depois E- do início, lá na garagem, no Anil, né? Você começou a reformar o imóvel onde hoje é a unidade que funciona ainda hoje no Anil. Funciona, exatamente, que é a nossa sede, onde é a nossa produção, né? Então ali eu comecei a reformar nesse ano, aos poucos, né? Com as dificuldades, obviamente, né? A gente tinha uma estrutura muito pequena que garantia uma boa rentabilidade, mas não suficiente para alavancar uma construção muito rápida. Então eu demorei aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos, né? Colocando coisinha por coisinha, aos poucos. Todo o dinheiro que sobrava, a gente ia lá e investia naquele espaço, naquele novo espaço, né? Então passaram-se 1 ano e meio aproximadamente até que eu pudesse transferir da loja antiga para a loja nova. De 2008, quando você começou a reforma lá, 1 ano e meio depois foi que te possibilitou mudar para lá, né? Exatamente, isso. Aí já tínhamos, como era uma caixa absolutamente sem nenhum tipo de acabamento. Então era um investimento alto para mim naquela época, bem, bem complicado de conseguir fazer, mas com muita calma, com o tempo, né, com a liberdade que meus pais me deram, eu consegui fazer isso em 1 ano e meio, quase 2 anos, né, de construção, da forma que nós tínhamos como fazer. E em 2010, Mike, nós mudamos a loja. Saímos de um espaço pequeno para um espaço maior, com uma área de produção bem, bem organizada, né? Da melhor forma possível, né? Tínhamos agora um espaço com muitas mesas, né? E assim foi uma mudança maravilhosa para a gente, né? Fantástico. O público lá anilense do SESC ele voltou a comparecer de novo? Sim, sim, sim. Até porque a gente tinha o espaço, a gente continuou funcionando no espaço pequeno, né? Nós não Ah, paramos. não, Não, a não. primeira não parou. Não, não, não. Continuou as duas ao mesmo Continuou, tempo. Entendi. exatamente, trabalhando. E aí transferimos para o outro endereço, né? Então nós só não houve uma pausa, né, de trabalho, né? Foi só de um espaço para Quando o a outra outro melhor. ficou pronto,
transferimos imediatamente para esse outro imóvel, né? E aí você se recorda com quem era a sua equipe que começou na sede que é hoje? Quem estava com você lá quando abriu Lembro, nessa sede? lembro sim, era minha mãe, né? Eu, a Josi, nós tínhamos uma funcionária nonata também, que trabalhava na parte de doces, e tinha também a Duquinha, nossa querida Duquinha, que já faleceu também, mas que trabalhou conosco lá no início, foi uma força maravilhosa. Ela também é uma pessoa especial para a gente, uma pessoa da família que já convivia conosco há muitos anos, né? Então também é uma figura importantíssima para a gente, né? Uma batalhadora, uma guerreira mesmo, uma mulher que de muita força e que nos ajudou também a criar toda essa identidade, né, de tempero, né, da oficina de bolos. Ela tem uma participação fundamental nisso, além de ter sido uma pessoa maravilhosa também. André, uma pergunta que eu sempre costumo fazer também, e é uma das perguntas que eu sempre tenho maior curiosidade para saber, é assim, entre esse período, né, 2001, quando você começou a ter a ideia, 2003, quando você começou o negócio, em algum momento você disse assim, cara, eu vou desistir, isso aqui não é para mim, eu vou parar. Não, absolutamente não. Não tinha. Aí já o que eu já tinha comentado contigo sobre plano B, eu não tinha plano B. Eu tinha que fazer aquilo dar certo, né? Todas as energias, tudo que eu pude fazer, todo o meu tempo e minha força eu dediquei à oficina de bolos durante esse período. Obviamente que foram 2 anos no início muito complicados, muito difíceis, né? Então acho que todo começo de empresário, ainda mais há 20 anos atrás, né? Era bem complicado, né? Nós não tínhamos o apoio que as redes sociais hoje dão, né? E era muito difícil você ficar conhecido. Então você às vezes ficava restrito a um público muito limitado de pessoas, geralmente no bairro ali, né? Então não tinha uma venda e um lucro tão alto assim que me proporcionasse uma vida confortável. Não. Então, durante 2 anos, até que a empresa se consolidasse ali, naquele local ali, foi bem complicado, né? Bem complicado. Acho que como qualquer outra empresa que nasce aí com um sonho de alguém, sempre vai ser bastante complicado. Depois de 2 anos, né? Uma coisa que eu costumo dizer que o que ajudou muito a oficina de bolos é que o SESC, ele de certa forma, por ter pessoas da cidade inteira, ele disseminou a oficina de bolos, né? Foram como sementes que foram voando e chegando na cidade inteira, né? Então ali eu já tinha clientes que vinham de outros bairros mais distantes, que já vinham ali já por indicação de pessoas que conheciam, alunos do SESC ali que conheciam e falavam, olha, tem uma lanchonete lá no Anil lá que tem coisas muito gostosas, né? Então já vinha muita gente atrás desses salgados, dessas tortas, indicado por essas pessoas, né? Tem essa vantagem, né? Eu sabia e eu tinha essa consciência que uma hora isso ia acontecer, porque eu também vi essa oportunidade por conta de pessoas que eram de bairros diferentes, mas que estavam ali consumindo, né? Quando você fala assim de anos difíceis, né? De 2 anos difíceis, você se refere a 2004, 2005 ou 2011, 2012? São os 2004, 2005 são os 2 anos posteriores à inauguração no primeiro local e 11 e 12 inauguração no novo local, né? Qual que você julga que foram os dois mais difíceis? Acho que sem dúvidas em 2004, né? 2004, 2005, sempre muito difícil, né? Ali você tem um ajuste, Maico, de despesas, né? De conhecimento, né? Que mesmo formado em administração, mas a gente sempre tem dificuldades, né? Você quer se inserir no mercado, você quer às vezes você comete erros, né? Eu cometi erros de posicionamento,
cometi erros de custos, né, de estudo de custos. Então, obviamente que isso daí, de alguma forma, desacelerou o crescimento da empresa, né? E aí o tempo, o conhecimento, os erros é que fizeram com que, posteriormente, eu chegasse numa fórmula de trabalho, de cálculos, que vislumbrassem toda a operação da empresa, né? Como ela funcionaria, o que, que realmente eu precisava, colocando todos os custos corretamente, né, na formação desse preço. E ali eu comecei a melhorar um pouco, né? Com preços justos, como sempre foi, né? A gente sempre trabalhou com preços justos, né? Eu costumo dizer que a minha intenção, de fato, é fidelizar o cliente, é que ele possa ir quantas vezes ele quiser na loja. Ah, não importa se isso vai dar mais trabalho para mim, se eu vou ter que trabalhar mais horas, se eu vou ter que me dedicar mais, né? Mas eu tenho certeza de que eu vou oferecer um produto de qualidade, com um preço muito justo, e que qualquer pessoa pode ter acesso à oficina de bolos, né? Então, esse é um dos valores que eu carrego desde o começo. Hoje você consegue se recordar qual foi o maior ou alguns maiores perrengues que você passou? Cara, isso aqui foi uma barra. Eu lembro dessa história aqui, foi um problema mesmo que me tirou do prumo. Você consegue se lembrar de algum perrengue assim que você tirou lição dele? Acho que a história da oficina de bolos, ela foi bastante linear, Michael. Eu não tive grandes problemas, assim. Os problemas que eu me recordo são problemas macroeconômicos, né? Situações que eu acho que afetaram não só a mim, mas a todo mundo. São crises financeiras que a gente, às vezes, pega um impacto muito grande, né? E você tem que racionalizar muito rapidamente para que você consiga manter o negócio, né, funcionando, né? Então isso sim eu lembro. Isso para mim foi um perrengue, né, grande, né? Mas fora isso, a nossa história sempre foi muito tranquila, muito linear, sempre pautada em passos muito firmes, muito seguros ali, né? E não tem, eu felizmente, né, posso dizer isso daí, felizmente eu não tive situações das quais eu Tenha, meu tenha, Deus do céu, rapaz, e agora? Não vai dar certo. sim, Vamos apelar. sim, sim. E aí, trazendo também para esse lado, né? Aí, se hoje o André tivesse aqui uma máquina do tempo, pudesse entrar aí no DeLorean lá, né? Do filme De Volta para o Futuro, né? Se tivesse esse poder, o que você, em que época e o que você gostaria de fazer, ou se não, diferente, né? Ó, Mike, se eu pudesse retornar no tempo, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu fazia isso aqui diferente. Michael, se eu te falar que eu não tenho essa questão, eu acho que tudo foi feito no tempo certo, né? Tudo foi muito pensado, muito planejado, né? Eu não tenho, assim, que eu recorde de uma época em que eu gostaria de rever. Não tenho, eu sinceramente não tenho. Eu acho que tudo foi feito da forma como deveria, com passos muito planejados, um planejamento muito acertado. Você pode ver que a gente passou 10 anos, 13 anos, desculpa, 13 anos para abrir uma segunda unidade da oficina de bolos, né? É muito tempo, né? Veio em 2016, a segunda unidade do Renascença, né? Exatamente, 2016. Então, foram passos muito bem pensados, né? Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Não tenho nada que eu queira voltar e Fazer corrigir. diferente. Não tenho. Talvez ser um pouco mais ousado, mas que não é talvez uma característica minha, né? Eu costumo dar esses passos um pouco mais próximos ali, mas com a certeza de que ele vai me trazer sucesso, né? Então eu não tenho um pensamento, quero voltar e fazer diferente em tal situação. Não tenho. Hoje, se você tivesse na sua mão
um troféu, uma medalha, uma placa, né? Que essa placa você deveria dar para a pessoa mais importante da história da oficina de bolos, né? Para que você daria essa placa? Minha mãe, sem dúvida, porque ela é a gênese disso aqui, né? E como ela faleceu há 10 anos atrás, então ela não aproveitou, não viu a parte dessa história, né? Então, acho que ela merece tudo, né? Tudo, tudo. Esse apoio, né? Que ela me deu desde o do início, né? Muitas vezes abrindo mão, né? De muita coisa para que eu me destacasse, né? Então, é sem dúvida dela, né? Todo esse mérito é dela. Eu trabalhei muito também. Sei que eu trabalhei, mas se eu não tivesse um bom começo, né? Se eu não tivesse os produtos que nós temos, que são criação dela, eu fatalmente acho que não estaria aqui, né? Talvez eu estivesse em uma outra situação, uma outra empresa, mas ela é responsável por isso aqui. Não tem como não dar todos os louros, todas as vitórias a ela, né? Você acredita que hoje a dona Helena, olhando os rumos que você conduziu a empresa, né? Ela também te devolveria uma placa? Olha, meu filho, essa placa você merece também. Eu espero que sim, eu espero que ela esteja orgulhosa, né? De onde ela esteja, né? Eu espero que ela esteja olhando lá e vendo que todo o trabalho dela não foi em vão, né? E que eu honrei, né? Que eu a honrei eh, nesse embrião que ela gerou, né? E onde chegamos, né? Eu espero que ela esteja bem feliz e orgulhosa, né? De tudo que foi feito aqui. Hoje, quando você entra nas lojas, eu tenho certeza que sempre te traz essa memória afetiva muito grande dela, né? Quando você entra na loja, o que mais te lembra dela? Quando você entra na loja e diz assim, ó, É engraçado, né? A loja do Anil, como houve uma reforma lá, mas eu recordo muito dela, antes dessa última reforma que nós fizemos lá, ela subindo no escritório, né? Eu sempre estava ali embaixo e ela sempre passava e eu olhava a minha mãe passando. Ela adorava o escritório, ela adorava mexer naqueles papéis, né? Ela tinha uma formação técnica, né, de contabilidade, e ela sempre gostou disso. A parte administrativa também era um forte dela, né? Então, quando ela passava ali, eu lembro sempre dela subindo as escadas ali. Os clientes mais antigos também lembram também dela, né? E a maior recordação que nós temos, assim, era uma pessoa extremamente educada, né? Isso era um fato comum que qualquer pessoa que conheceu, né? A minha mãe vai falar, né? Olha, André, é impressionante. A dona Helena era um doce de pessoa, né? Uma educação fora do normal. Essa era a característica dela, muito amável, uma pessoa muito educada, que atendia muito bem as pessoas, que sabia se comunicar, que era muito carismática. Então, isso qualquer pessoa que conheceu a minha mãe vai falar a mesma coisa. agora uma pergunta que acho que tem muita gente que tem curiosidade de saber disso, né? Por que oficina de bolos? Da onde surgiu o nome? Pois é, a oficina de bolos, né? Ela era um projeto, né? A princípio era um projeto de família, no meu pensamento, né?
Como eu falei para ti no início, nós tínhamos a Rose Arrivabene, que era uma boleira muito, muito conhecida aqui em São Luís, né, que é minha irmã. Então, a minha ideia de criar a oficina de bolos era que nós pudéssemos trabalhar em conjunto, né? Ela sabia dar aulas, era uma excelente professora de culinária. E a questão do nome oficina, ela estava relacionado à oficina de artes, né? Na arte de trabalhar, de cozinhar, né? Mas também a arte de ensinar, né? Então, a ideia de criar uma estrutura de corpo de empresa que fosse grande e que as pessoas olhassem como se fosse uma empresa maior realmente do que era, né? O nome Oficina de Bolos está relacionado a isso. Obviamente que os caminhos da vida fizeram com que a gente não montasse essa empresa em conjunto e nós trabalhamos ali em parceria, porém com empresas diferentes, né? Ela sempre com os bolos decorados e eu com as tortas e os salgados, né? Então, as pessoas perguntam realmente isso daí, por que oficina de bolos? O que que tem a ver, né? E aí eu tenho que informar, né, que foi em função desse pensamento que foi criado o nome. Maravilha. André, pegando aí, esse é um podcast muito especial também, que desde quando eu te fiz o convite a primeira vez, eu falei, ó, nós estamos aí esse ano com a Oficina de Bolos completando 20 anos de existência, e nada melhor do que prestar uma homenagem a essa história, como você mesmo disse, você falou uma frase para mim uma vez que até hoje ficou marcada para mim. Ele falou, Maico, a oficina de bolos é como se não fosse nem minha. A oficina de bolos é de São Luís. Eu sou só a pessoa que cuida, né? Sou só o gestor dela, né? Mas é uma empresa que, de fato, tem um carinho muito grande das pessoas, né? Não são só clientes, são fãs da marca, né? Então, assim, o que eu queria perguntar para você, nesses 20 anos de história, o que que você pode tirar, assim, de maior lição nessa jornada chamada oficina de bolos? Trabalho. Você tem que trabalhar, Maico. Você tem que trabalhar muito e incansavelmente. E que essa frase que você falou aí, que eu realmente, que nós conversando em um momento, eu falei, né? Eu acho que você precisa ter a humildade de reconhecer que você não é mais importante do que a empresa, né? Ali você tem uma história, você tem pessoas, você tem vidas, né? Eu sou um servo dessa empresa, né? Eu trabalho por ela, eu trabalho pelas pessoas que estão lá, por todos os colaboradores que dão a vida ali na empresa ali, né? Aquilo é uma família realmente para mim, né? Então a vaidade é uma coisa que eu não tenho muita vaidade. Quando eu falei para ti que eu não sou o dono, eu realmente não quero me sentir dono. Eu quero só prestar um serviço como administrador que sou. Eu sou um administrador de empresas. Eu me realizo com a empresa sendo conhecida. Eu não faço questão nenhuma de que meu nome apareça em absolutamente nenhum momento. Mas eu fico feliz e me fortaleço quando eu vejo que a empresa, assim como você falou, que as pessoas têm um carinho muito grande pela marca Oficina de Bolos, têm um respeito, é uma empresa que as pessoas têm um respeito, né? E o meu trabalho é manter exatamente essa ideia, né, sempre elevada de que o cliente é o principal, o cliente externo, nosso cliente interno, nossos colaboradores, né, seres humanos maravilhosos, né, que levam no dia a dia essa empresa, né, com muita garra, com muita força, muita dedicação. Eu tenho uma equipe maravilhosa, né, são pessoas que são mais do que amigos, são irmãos, né? E eu acredito que seja isso, Mike. Você tem que ter a simplicidade, você tem que ter humildade para reconhecer que você não é nada, né? Principalmente sozinho, né? Você precisa realmente reconhecer que precisa de pessoas e que você só chega em algum lugar
andando de mãos dadas com essas pessoas, né? E é assim que eu trato. Eu ando de mãos dadas com nossos colaboradores, eu ando de mãos dadas com os nossos clientes também, né? Que todos os dias nos abraçam, né? Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que demonstram esse carinho, que respeitam a nossa marca que continuam conosco há tanto tempo, né? André, se hoje, né, eu sempre costumo falar isso com os nossos entrevistados, você pudesse passar uma mensagem para Andrés, hoje, nesse momento, existem muitos Andrés que estão por aí, precisando tomar decisões, precisando de inspirações, de insights para sair de um local e ir para outro, né, com muitas dúvidas na cabeça, assim como você possivelmente já teve muito isso lá no início. Se você pudesse passar hoje uma mensagem para essas pessoas, né? Olha, vocês precisam fazer isso aqui. Eu gostaria que vocês mentalizassem isso para que vocês pudessem atingir sucesso nos empreendimentos, na sua carreira, né? O que o André podia dar de conselho, uma mensagem para essas pessoas? Coragem, você precisa ter coragem. Não vai ser fácil, né? Não se envaideça com nada, absolutamente nada. É muito trabalho, tem inspiração, mas 10%, 20% de inspiração, mas 80% é muito trabalho. É planejamento, você precisa planejar, né? Às vezes nem tudo que você idealiza, né? Um sonho às vezes pode se tornar um pesadelo, né? Quando eu iniciei a ideia da oficina de bolos, eu iniciei fundamentado em algo que eu identifiquei, uma necessidade que ali precisava ser atendida, né? Então, eu acho que quando o racional funciona antes do que o emocional, eu acho que você vai ter uma chance maior de ter sucesso em um empreendimento, né? Não desista também nas primeiras dificuldades, né? Corrija os rumos na hora certa. Tenha humildade para reconhecer que você errou em algumas coisas e corrija. Não se mantenha numa trajetória errada, né? E planeje muito bem cada passo seu, né? Não tenha pressa. Isso aqui é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então, não se decepcione com os resultados, né? Como eles virão, nem sempre eles chegam tão rápido. Às vezes eles demoram muito e algumas pessoas se perdem no caminho porque acham que foram derrotados antes do tempo, né? Então, é isso. É uma maratona cansativa, de dedicação e com muita racionalidade, mas o coração também ali na ponta dos dedos ali também, porque você precisa amar e se identificar intensamente com aquilo que você faz, né? Precisa gostar também do que você faz também. Ninguém consegue ter sucesso fazendo aquilo que não gosta e não se identifica, né? E eu digo que eu sou feliz porque eu me identifico com o que eu faço. Eu amo administração, né? A gente recebe todos os dias ali alguns alunos de administração que vão fazer um trabalho conosco. Eu tenho um prazer enorme de atendê-los, né? E de tentar passar um pouco da minha história, né? E dizer que vale a pena você correr atrás de um sonho, né? Que você tem que ter perseverança, que você tem que ter força, muita coragem e acreditar, acima de tudo, que você vai chegar lá, que você terá sucesso na sua empreitada. Não desista, também e não aceite que outras pessoas digam para você que você não terá sucesso também. Bom, André, maravilha, já se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, todo episódio aqui, o episódio ele não tem um número. Episódio um, 2, todo episódio ele tem um nome. Então, da conversa aqui, eu sempre, junto com o nosso entrevistado, a gente
produz aqui, a gente cria aqui o nome do episódio, né? Então, eu pensei que, você pode me corrigir se eu estiver errado, né? Que a gente poderia fazer da seguinte forma. O Caderno que Virou Empresa, né? Podcast, episódio 9, ame intensamente o que faz. Ame intensamente o que você faz. André Arrivabene, Oficina de Bolos. Ótimo, excelente. Você acha que esse título desse episódio, ele resume bem aí, ame intensamente o que você faz? Acho que sim, exatamente. Esse é o sentimento, né? Amar o que você faz, né? Eu acho que é o princípio de qualquer negócio de sucesso, né? Acho que tá perfeito, Michael, excelente. Pô, meu amigo, eu queria muito agradecer aqui seu tempo, por você ter vindo aqui compartilhar essa história conosco. Eu já conhecia um pouco dessa história, né? E já tinha há algum tempo já te feito convites já para você vir para cá, né? Eu sei que você é uma pessoa discreta, né? Uma pessoa que não gosta muito de se expor, né? Mas isso ainda reforça ainda mais a importância, né? E a gratidão de você poder ter vindo aqui conversar conosco e compartilhar um pouco dessa história. Eu tenho certeza que muitos empreendedores já se inspiraram na Oficina de Bolos para também entrar no mundo dos negócios de alimentação. Tenho certeza absoluta que a sua marca já serviu e ainda serve de inspiração para muitas pessoas, além de ter uma legião de fãs da marca, né, de clientes que são fãs mesmo da Oficina de Bolos de carteirinha. A gente pôde perceber isso quando a gente trabalhou naquela campanha dos 18 anos, né? Aqueles depoimentos, a gente conseguiu conversar com o cliente número 1, Sim. né? Foi um negócio incrível, né? Então eu queria te agradecer, né? Dizer para você agora que eu admiro pra caramba você, acho que você é um cara sensacional, a maneira como você conduz as coisas com calma, com tranquilidade, né? Sempre uma pessoa muito solícita, sempre muito aberto a ideias, né? Então, uma pessoa que realmente, quando você abraça a ideia, você abraça de verdade mesmo, né? Então, isso é um motivo de muito orgulho poder, eu e nossa equipe da EPAPO, fazer parte de um pedacinho, né, de uma fatia dessa história da Oficina de Bolos. Saiba que nós temos muito orgulho de fazer parte de uma fatia dessa história e eu, particularmente, lhe considero também um amigo, né, uma pessoa que eu gosto muito, né, sou um admirador seu e queria muito agradecer a sua presença aqui hoje, viu? E se você quiser deixar aí uma mensagem final para as pessoas, fique à vontade, tá? Tá, Michael, é recíproco, né? Tudo que você falou aí, também o sentimento de carinho que eu tenho por você, pelo Epapu também, é enorme, né? Admiração muito grande. Eu vinha falei esses dias para você que eu ainda vou lhe ver lá como um dos grandes palestrantes aí a nível de Brasil, né? E eu tenho certeza que você vai chegar lá, com certeza, né? Deus te ouça. Vai sim, você tem capacidade. E eu espero que de alguma forma, Marco, eu agradeço demais esse convite aqui, é uma conversa foi bem bacana, né? Eu espero de alguma forma ter contribuído, né? É o que eu espero, sempre contribuir, né? Com alguma mensagem, alguma coisa que eu diga que de alguma forma ela vai impactar na vida de alguém e vai dar um incentivo, né? Para aquele que precisa dessa palavra, né? E que vai acreditar naquilo que eu falei aqui. Olha, eu também posso também abrir uma empresa, eu posso usar aquilo que eu desenvolvi no meu caderno ali, né, como seu caderno, né, e colocar tudo que está ali em prática e ter um sucesso na vida, né. Então, boa sorte aos empreendedores aí, às pessoas que têm coragem, força e que levam esse país aí com muita vontade, com muito amor. Pô, que maravilha. Pessoal, chegou o momento, mestre, ó, da equipe aí, chegou o momento, o melhor momento aqui do nosso podcast, da entrevista de hoje, né? O André, como sempre, né? Rapaz, olha só essas coisas maravilhosas aqui, ó. Meu amigo, pessoal, tá liberado ficar com inveja, viu? Não tem problema não, tá? Tá liberado. Aqui, ó, as coisas maravilhosas aqui da Oficina de Bolos, né? Falar
da qualidade, do sabor desses produtos aqui é chovendo molhado, né? Porque é, é uma coisa assim de maluco, né? E o cuidado, né? A gente repara o cuidado que tem com cada detalhe, né? Você percebe na oficina de bolos, de fato, que há cuidado, que há realmente sentimento que é empregado aqui em cada detalhe dos produtos, né? Quem frequenta as lojas, quem consome os produtos, sabe exatamente do que eu estou falando, sabe exatamente o que eu estou falando, sabe que o André, quando diz ame intensamente o que você faz, esse amor está refletido aqui, ó. Esse amor está refletido aqui, está refletido em todos os produtos, está refletido em cada gesto de carinho, em cada gesto ali de acolhimento que a equipe tem com os clientes nas lojas, né? Eu sou um frequentador da oficina de bolos e percebo como que tudo que você falou aqui, de fato, é, na prática, empregado no dia a dia do negócio, né? E aí, meu amigo, mais uma vez, agradecer a você. Muito obrigado pela presença. E, pessoal, é aquilo que eu costumo dizer, né? Todo mundo que vai passar aqui por essa mesa, todo mundo que passa aqui pelo nosso podcast, apesar de terem negócios, empreenderem em ramos muitas vezes completamente diferentes, vocês vão poder notar que todos eles possuem ingredientes em comum que fazem com que seja justificado o sucesso deles no mundo dos negócios, dos seus empreendimentos. Então, independentemente da área em que as pessoas que passam por aqui atuam, a gente sempre consegue encontrar fatores em comum que faz com que a gente entenda um pouco de como que essas empresas, como que os negócios desses empreendedores que passam por aqui conseguem atingir patamares de destaque no nosso mercado aqui, ludovicense, tá? Então, pessoal, mais uma vez, agradecer a todos que vão assistir esse vídeo. Uma entrevista tá sensacional com o André, contando aqui um pouco da sua trajetória profissional, um pouco da história da empresa que é patrimônio de São Luís. A oficina de bolos é patrimônio de São Luís. Todo mundo que me escutar vai me dar razão por isso aí. E dizer para vocês que quero mostrar agora, antes que a produção brigue comigo, toda vez eu falo isso, né? Os nossos canais digitais, a produção disse assim, Maicon, era para mostrar no início e no fim. Eu não mostrei no início, já peguei uma bronca, mas no final agora eu vou mostrar para se livrar da bronca do final, tá bom? Ó, pessoal, essa é a minha rede social, tá? É lá o @MaiconDelamy, lá eu também coloco muitos cortes aí das nossas entrevistas, né? E aí você acompanhando lá pequenos trechos do que as pessoas falam aqui, vocês vão certamente se sentir aí tentados, né? E muito motivados a acompanhar a entrevista completa no canal do YouTube, tá bom? Então, @MaiconDelamy, segue aí, tá? Tem, ó, o nosso perfil lá da Epapu TV, lá no Instagram também. Lá, além dos cortes do Caderno que Virou Empresa, todos os outros programas da Epapu TV, o Parafraseando, o Papo de Empresário, o Pode Me Indicar, todos eles também têm cortes que vão lá pro perfil da Epapu TV, tá? E onde você vai poder também acompanhar muitas outras entrevistas, sempre muito inspiradoras, tá? Então sigam também @Epapu TV, tá? E o nosso canal do YouTube, né? Brevemente vai se tornar a nossa TV digital. A TV digital aí, TV digital quase não sai, né? TV digital, a primeira aí do Maranhão, onde você vai poder acompanhar uma programação muito legal. Então, esse é o nosso canal no YouTube lá. Tem todas as entrevistas na íntegra. A entrevista do André entra no ar na próxima segunda-feira, vai ser dia 19, às 18 horas, entra no ar. Então, siga lá, não. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta aí nos vídeos, tá bom? Entra no vídeo aí, quando eu publicar o vídeo do André, se tiver alguma dúvida, pergunta lá, eu passo pro André a pergunta, a gente responde lá na área lá onde você tiver feito a pergunta, tá bom? Então, pessoal, não esquece, tá bom? Se inscreve no canal da Epapu TV, compartilha os nossos vídeos, tem muito conteúdo inspirador aí para você compartilhar, principalmente para aqueles seus amigos que estão precisando ouvir algumas coisas para se inspirar e para tomar decisões aí, muitas vezes muito difíceis nesse ramo aí, nesse nicho do empreendedorismo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos aí que vão assistir esse vídeo, que acompanham todos os vídeos aí do nosso podcast.
o Caderno que Virou Empresa, você sabe, né? É a história desse caderninho aqui, que eu andava com ele aqui, ó, debaixo do braço aí, de sol a sol, em busca dos meus sonhos, dos nossos sonhos, os sonhos de todos aqueles que fazem a Epapu acontecer, tá bom? Então, muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado a todos que seguem aí, ou que estão inscritos no nosso canal, que acompanham nossos vídeos, e ó, até o próximo vídeo, tá bom? Até o nosso próximo entrevistado, vem aí o episódio 10. Obrigado, pessoal! Valeu! Tá vendo como era? Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que coloquei o caderno embaixo do braço e saí. Sempre soube que seria tudo muito difícil. Eu tentei elaborar um plano, mas a verdade é que eu mal sabia por onde começar. Vaguei por ruas, avenidas, shoppings, centros comerciais, dormia tarde, acordava cedo, mas desistir nunca esteve nos meus planos. Eu sabia que o meu maior adversário nesta jornada seria eu mesmo. Por isso, aprendi a transformar derrota em vitória, decepção em motivação, cansaço em determinação. Transformar um caderno numa empresa.